Boa tarde, colegas da rede. Ficamos, infelizmente, um mês sem nos encontrarmos, mas foi por uma boa causa. Tivemos aí o Congresso de Neonatologia e boa parte dos pares participantes dessa segunda etapa de 2018, dedicada ao cuidado neonatal, estava envolvida nessa atividade e tivemos que reajustar o nosso cronograma. Mas hoje voltamos aqui ao nosso bate-canal, né? Dessa vez realmente de fato um canal. Hoje já estamos com o canal aberto e efetivo pelo YouTube, como vocês vão perceber ao longo desses slides. No último slide a gente já coloca ali para vocês o nosso canal ativo e o acesso, né? O link de acesso. Dizer a vocês que é sempre um prazer para a gente estar aqui participando dessa atividade. Continuaremos com ela, seremos perseverantes, compartilhando com a nossa rede os conhecimentos que nós pudermos, trazendo colegas extremamente qualificados que possam estar levando a sua mensagem, o seu conhecimento para o colega do interior da Bahia e de outras regiões que possam se beneficiar, mesmo que seja ainda na região metropolitana, dadas as nossas dificuldades ou de distância ou de encontros que possam nos brindar com a presença de todos. Então, o recurso virtual vem para facilitar o acesso às informações e aos colegas com suas expertises. Então, mantemos aqui ativo o nosso canal, como vocês já sabem, a nossa proposta educativa constante, aberta ao público. Temos essa sistemática que muitos dos que já acompanham o canal e seguem as webaulas já conhecem. Nós mantemos aqui todos esses preceitos éticos e essa formatação que nos leva a trazer não só um momento de palestra, um momento de ilustração das informações, mas um momento de debate. E hoje nós tivemos alguns desfalques no nosso debate. Nós teríamos a presença de uma representante da Suregs e da CESAB. A pessoa indicada foi Rita, mas ela não pôde estar presente conosco e sua substituta ainda não chegou. Mas nós temos aqui, sem dúvida, a chance de abrir um debate profícuo, interessante, rico, com as presenças de Jacielma Freire, que é representante da CCIH aqui da Timé de Oliveira, mas que também já teve experiência em outros serviços e que poderá compartilhar sua visão. E ainda Patrícia Oliveira, que é uma referência para nós em termos de reanimação neonatal no nosso estado. Ela é professora, Patrícia, é uma querida da nossa Universidade Federal da Bahia, dos seus alunos e de todos os colegas que a conhecem e que puderam ter o prazer de ter Patrícia por perto. Eu sou particularmente suspeita, pois Patrícia recebeu meus 2 filhos, né, durante o meu parto, então temos um período, inclusive, de amizade, de parcerias, enfim. Realmente é uma pessoa muito querida, mas, acima de tudo, muito capaz e muito habilitada para tratar desse tema. Quanto ao transporte neonatal, nós contaremos com a presença de Lídia em Biruçu, mas a nossa querida Lil está precisando aí de nossas orações para uma plena recuperação. Tenho certeza que muito em breve contaremos com ela aqui para essa e para tantas outras atividades nas quais ela vem despontando e está envolvida. Gostaria de lembrá-lo sobre nossa plataforma Moodle da UFBA, que é um arquivo vivo, aberto, intitulado Capacitação em Rede Integrada, que permite o acesso, bastando se utilizar do seu CPF, você se cadastra e tem acesso a uma série de cursos que a Universidade Federal da Bahia promove, e especificamente a nossa capacitação em rede integrada, trazendo todas essas webaulas que nós estamos gravando, estamos apresentando à rede, e mais ainda o contato e acesso aos palestrantes e participantes dessa webaula, em espaços de fórum, de chat, de discussão, além do espaço para se inserirem também artigos, produtos científicos que possam estar nos auxiliando e nos atualizando acerca de cada tema que nós pleiteamos no cronograma das webaulas. Lembrar para vocês que esse acesso ele pode ser feito do seu celular, do seu smartphone, do seu laptop, do seu computador de rede de trabalho, contanto que você tenha acesso a uma internet, a uma boa internet.
E lembrando ainda o passo a passo para aqueles interessados em se inscreverem na plataforma Moodle e aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar com a tecnologia, tem esse vídeo no YouTube que foi realizado pela professora Renata Brito a respeito de um curso que ela promove na Universidade de Habilidades de Comunicação, ao qual eu recomendo muito para todos, e que nos ensina a acessar passo a passo a plataforma da nossa universidade. Bastante ilustrativo e simples. E aqui para vocês o nosso link, agora de fato, além dos recursos da plataforma Moodle e desse momento interativo ao vivo, nós temos o link do YouTube, que é acessível para toda e qualquer pessoa que precise acessar as nossas webaulas. É, como eu disse, um serviço de utilidade pública para a nossa comunidade e para todo aquele que necessitar utilizar desse recurso educativo. Agradeço a vocês mais uma vez aí a nossa interação, o segmento de todos vocês e convido, sem mais delongas, Patrícia Oliveira para nos brindar com a sua aula. Boa tarde a todos, agradeço a Karina pelo convite e eu vou falar um pouquinho sobre reanimação e transporte neonatal. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar para falar sobre esse tema e a gente vai falar hoje agora um pouquinho sobre o histórico do programa de reanimação neonatal no Brasil, quais as missões e as metas do programa, como é que está o programa de reanimação aqui no estado da Bahia, algumas particularidades da reanimação neonatal desde a diretriz de 2016, algumas particularidades do transporte, que tem a diretriz nova desde 2017, e quais são as ofertas disponíveis de capacitação nesses dois temas aqui no estado da Bahia. Então, o programa começou aqui no Brasil em 94, é um programa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 2001 e 2005, entrou a participação do Ministério da Saúde, então, a partir desse período, todo o programa foi avaliado pelo Ministério da Saúde, então, agora, todo o programa tem o aval do Ministério da Saúde e nós somos agora a entidade que é habilitada e licenciada a realizar capacitação, inclusive, para todos os funcionários públicos do Ministério da Saúde, do Estado e do município. Em 2007 e 2013 surgiu, além do curso de reanimação do neném de termo, o curso de prematuro e mais tardiamente do transporte. E agora, mais recente, lançando o livro agora, desde setembro de 2018, o curso de reanimação, de cuidados pós-reanimação. A gente teve esse ano a satisfação de bater a meta de mais de 100 mil profissionais de saúde treinados em reanimação aqui no Brasil. Nós somos o segundo maior programa de treinamento de reanimação no mundo todo, só perde para os Estados Unidos. A gente está atualmente no 7º simpósio de reanimação neonatal. Esse ano que passou, ele aconteceu lá em Foz do Iguaçu e o próximo será em 2019. Qual que é a missão do programa de reanimação? Então, é disseminar conhecimento atualizado de cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na estabilização imediata após a reanimação, com a finalidade primordial de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal. Nós temos várias metas. A primeira de todas é manter uma educação continuada. Para isso, nós disponibilizamos vários cursos. O curso de reanimação neonatal para o neném de termo, tanto para médico quanto profissional de saúde, curso de reanimação do prematuro em sala de parto, curso de transporte do recém-nascido de alto risco. Temos a obrigação de treinar os residentes, tanto de pediatria e neonatologia, para que eles não saiam da residência com os 3 cursos, e é inclusive uma necessidade, um requisito do MEC, para que eles recebam após a conclusão da residência o certificado, eles serem realizados esses 3 cursos. O curso de reanimação para parteiras é oferecido. A gente tem também uma parceria na elaboração de um curso novo agora de cuidados pós-reanimação. Nós temos uma atuação junto à instituição governamental e não governamental para ver o que a gente está precisando, para atualizar, para manter as pessoas em capacitação e outras. Tem
uma obrigação também, a gente tem tido esse cuidado de acompanhar como é que está a mortalidade neonatal precoce associada à asfixia perinatal. Inclusive, eu faço parte do comitê aqui do Estado de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal, então a gente recebe todas as declarações, né, de óbito do Estado em que entrou o sítio de asfixia para a gente fazer uma análise crítica e poder fazer uma orientação para que isso não aconteça de novo. Então, sempre, né, com esse objetivo educativo. Por fim, a gente também tem uma parceria com o Ministério para a gente normatizar os equipamentos e materiais que vão ser utilizados para reanimação e para transporte. Tem uma parceria também de manter esse interlink com os obstetras, que a gente faz, né, não só neonatologia, mas todo mundo faz perinatologia, então com o objetivo que tanto a mãe tenha um parto seguro, como o neném tenha um nascimento seguro. E temos também acompanhado várias pesquisas científicas envolvidas com temas, para que a gente está sempre buscando, tá, né, no que existe de melhor na assistência ao recém-nascido na sala de parto. Aqui na Bahia, nós temos 2 coordenadores, eu sou uma delas, Patrícia Oliveira, e a outra é Yandira Castro. Nós temos na Bahia 38 instrutores de reanimação neonatal, de prematuro, de transporte, o que representa, né, 3,5% dos instrutores do Brasil. Nós tivemos a satisfação, ano passado, de termos 800 profissionais treinados nos 3 cursos e até a data de hoje, nós temos a satisfação de ter realizado 527 cursos de treinamento, 389 em termo, 92 de prematuro, 40 de transporte, e esse ano foram formados até a data de hoje mais 6 instrutores do programa. Então, primeira coisa que a gente fala quando vai falar de reanimação neonatal, na realidade, é que a gente não quer precisar reanimar. Então, a gente quer que o neném tenha um nascimento seguro. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria esse ano lançou uma campanha que chama Nascimento Seguro. A primeira interface do nascimento seguro é garantir à gestante um pré-natal de qualidade. A segunda coisa é que essa gestante seja informada que cesárea tem indicação, não é, né, para todas, é para aquelas que têm indicação. Terceiro, é que os pais e as mães sejam orientados a buscar sempre, né, um apoio, né, técnico, não só do obstetra, quanto do pediatra ou qualquer profissional de saúde, se achar que vai ter algum problema na gravidez ou no parto. Quarto, é que essa gestante converse com o pediatra, tá certo? Ou o papai também converse com o pediatra, para buscar dentro da sua região qual vai ser o local mais adequado para o nascimento do seu filho. Por que isso é importante? Porque a gente tem o famoso minuto de ouro, porque a gente sabe, tá, que em 1 minuto tudo pode mudar na vida de um neném, então a gente precisa que esse neném nasça no local com uma assistência adequada. Outra dúvida que o pessoal é do campeamento do cordão umbilical, que a gente sabe que é fundamental, né? Às vezes dá uma esperada, mas tem horas que não precisa. Então, vai ter um momento apropriado de campeamento do cordão. Outra coisa importante é que mesmo quando a gente não identifica nenhum fator de risco na história do pré-natal dessa gestante, nem durante o parto, pode ser que esse neném precise de alguma ajuda para iniciar a respiração. Então, a gente sabe que mesmo num pré-natal de baixo risco, 10% dos nenéns que nascem podem precisar de alguma ajuda para iniciar a respiração. Então, é por isso que uma atuação em conjunto com a obstetra e toda uma equipe multiprofissional é essencial para que esse neném tenha um nascimento seguro e nós vamos ser protagonistas dessa história. Muito bem, uma vez que precise, como é que está a situação do programa hoje? Então, atualmente nós estamos na diretriz do ano de 2016, tanto para recém-nascidos a partir de 34 semanas, como para nenéns abaixo de 34 semanas. Nesse link que vocês estão vendo, tem disponível as 2 apostilas que foram disponibilizadas gratuitamente nesse site, para quem tiver interesse, fazer uma leitura do que tem de atual na diretriz de 2016. Eu vou aqui pontuar algumas coisas que mudaram, de maneira bem breve, mas o aprofundamento vai precisar da leitura. Então, o que foi importante na diretriz 2016? Primeira coisa, se preparar para a reanimação. E para isso a gente vai precisar de 3 coisas. Uma é a história materna, para a gente identificar algum fator de risco nessa história para que o neném precise de reanimação. Mas lembrando de novo, que pode ser que mesmo não identificando nenhum fator de risco, esse neném vai precisar de alguma assistência. Daí a gente então vai para a segunda etapa, que é checar sempre o equipamento, que pode ser que vá ser necessário em qualquer tipo de nascimento, e ter uma equipe preparada, treinada, capacitada em reanimar o neném que precisa de reanimação. Daí a gente vai para a reanimação propriamente dita, que nós temos 3 passos. O A,
que é a brevia aérea, que são os passos iniciais. O B, que é a ventilação com pressão positiva. E o C, que é a massagem cardíaca hidrófise. No preparo para a reanimação, uma coisa que tem que ficar muito claro é que, atualmente, para identificar parto cesáreo entre 37 e 39 semanas, mesmo sem fator de risco antenatal, vai elevar a chance de que a ventilação na C seja necessária. Então, a gente sabe que é um direito da mulher escolher sua via de parto, mas a gente sempre orienta que ela faça uma conversa com o seu obstetra para saber qual é a via de parto mais segura para ela e para o seu concepto. Para poder que a gente sabe que pode ser que mesmo a gente tendo nenhum fator de risco, esse neném precise de reanimação. Então, a gente sempre precisa que essa decisão seja compartilhada de maneira segura com o seu obstetra, que é a pessoa mais indicada para decidir qual que é a via de parto. Muito bem. De equipamento, o que é que mudou de 2016 para cá? O blender, que é um misturador de casa, agora é obrigatório em toda a sala de parto. Então, os serviços que ainda não têm precisam se adequar a essa realidade. O oxímetro de pulso, para a gente ver qual é a saturação adequada, também atualmente é obrigatório em toda a sala de parto. Então, a gente também precisa avaliar com o nosso gestor se não tem, vamos pedir para ter. O monitor cardíaco, para a gente verificar a frequência cardíaca, por enquanto está sendo recomendado em toda a sala de parto. Essa diretriz deve mudar em 2021, que talvez a partir de 2021 não seja mais só recomendado, também passa a ser obrigatório, como o oxímetro e o blender. E o detector de CO2 expirado também é um equipamento de baixo custo, que tem uma repercussão muito grande em termos de mortalidade quando tem, que também seria ideal que tivesse em toda a sala de parto, também é recomendável por enquanto. Da equipe. A equipe é primordial. Então, atualmente está sendo recomendado que exista pelo menos um profissional de saúde treinado em reanimação em toda a sala de parto. E se na história do pré-natal você identificou algum fator de risco para esse neném precisar de reanimação, e aí eu vou falar de alguns fatores de risco, como falou parto cesáreo já é um risco, independente da indicação da cesárea. É o neném prematuro, ou o neném pós-termo, ou pós-data, o neném que já rompeu bolsa, o neném que teve algum achado de pré-natal morfológico no ultrassom, tá? Ou o nenenzinho que já tem identificado alguma síndrome genética. Aí, nesse caso, você já identificou que tem um fator de risco na história desse pré-natal, dessa gravidez ou desse parto, precisa que o profissional treinado seja um médico, tá? Mais uma outra pessoa capacitada na equipe, que aí pode ser outro médico, um enfermeiro, um técnico, um fisioterapeuta, mas aí vamos precisar de 2 profissionais identificar um risco. E um desses profissionais vai ter que ser um médico, de preferência, é claro, o pediatra, que passou mais 3 anos se especializando nesse momento. Por que é tão importante a equipe? Por conta do famoso minuto de ouro. Então, a gente sabe que a cada 30 segundos de atraso para iniciar a reanimação, aumenta o risco de 16% desse neném morrer ou ter alguma sequela se a gente atrasar a reanimação. Por isso, a importância do profissional da sala de parto estar presente, mas estar presente e ter sido treinado para que ele faça isso de maneira eficaz. Uma vez na reanimação, o neném nascido, a gente vai sempre perguntar 2 coisas. Se o tônus do neném está bom ou se ele está respirando e chorando. Se está tudo bem, vamos esperar 1 a 3 minutos para clampear o cordão. Isso é ótimo para o neném estar vigoroso, que aumenta a quantidade de hemácia e isso vai diminuir a incidência de anemia no primeiro ano de vida, o que é ótimo para o lactente não ter anemia, porque tem uma melhora do neurodesenvolvimento. Agora, o neném nasceu deprimido, infelizmente eu não vou poder esperar para campear o cordão, vai ter que ser de imediato, porque esse neném vai precisar de reanimação. Em relação ao ar da reanimação, uma coisa que é importante a gente sempre checar é a temperatura da sala de parto, que idealmente tem que estar entre 23 e 26 graus. E outra coisa que mudou é em relação ao líquido meconial. Atualmente, se o neném nasce bem, ele vai para a mesa de reanimação só para verificar se continua tudo bem. Então, hoje em dia, só está indicado aspiração de via aérea superior e depois intubação se o neném tem líquido meconial e ele está deprimido. Então, a gente agora primeiro vai avaliar como é que o neném nasceu e só se ele nasceu deprimido que eu vou aspirar a via aérea superior dele.
Em relação à ventilação, pressão positiva, eu só tenho aqui de novo a alertar que não é mais se disponível. Para toda a sala de parto que funcione no estado, vai precisar de um blender na sala de parto, de um oxímetro de pulso e, atualmente, recomendado o uso do monitor cardíaco. Em relação à ventilação de pressão positiva, balão e máscara, agora já é norma que você pode começar a iniciar a ventilação com oxigênio a 21%, e só se esse neném não melhorar que você vai aumentando. E agora o aumento é de 20% a cada 30 segundos, sendo que agora não pode mais aumentar FO2 acima de 60% se você tiver no VPP, balão e máscara. Só pode passar de 60% depois se você estiver entubado recém-nascido. Foi uma das coisas que mudou. Em relação à ventilação, balão e cânula, tá? Você pode sim chegar no balão e na cânula com FO2 de 21%. É claro que o melhor material para checar se o paciente está entubado da forma mais rápida e efetiva é o detector de CO2, que o paciente não perde esses segundos, são preciosos, como a gente já viu. A cada 30 segundos de demora de você iniciar a ventilação efetiva, 16% de aumento de morte ou sequela. E outra coisa que eu chamo a atenção de novo, líquido meconial não é mais indicação, né, imediata de intubação. Primeiro você ventila, aspira a viária do neném, ventila, e daí sim, se ele continuar deprimido, você vai intubar. Tá? Então, aí é um outro detalhe que a gente vai falar mais, né, de maneira fina, quando vocês vierem fazer o curso de reanimação, ou chamarem a gente para dar o curso de reanimação aí no município de vocês. Em relação à massagem cardíaca, uma coisa que mudou. A FO2, durante o C da reanimação, quando você chegou, é sempre 100%. A técnica mudou, né? A técnica mais efetiva já foi, né, feito as pesquisas, e a gente já sabe que é dos 2 polegares sobrepostos. E o tempo mínimo entre cada ação, quando você chegar no C da reanimação, é de 1 minuto. Por isso a importância do monitor cardíaco, porque você, com esse monitor, não precisa estar parando de, né, massagear esse bebê para checar a frequência cardíaca. Então, quanto, né, mais tempo a gente ganhar para reanimar o bebê, melhor. Por isso que é ideal ter um monitor cardíaco na sala de parto. Em relação às drogas, hoje em dia, para usar como expansor de volume, só pode soro fisiológico. A gente lembra que a adrenalina pode ser feita pela cânula orotraqueal, mas claro que idealmente, se já tiver acesso venoso, vai ser feito na veia. E outro, né, questionamento que o pessoal faz muito é: quando é que você para de reanimar o neném? Então, a recomendação atual é 10 minutos em assistolia, mesmo com todo o procedimento de reanimação realizado corretamente, e o neném não tem uma parada cardiorrespiratória, você está, né, autorizado, ou você pode começar a avaliar, parar a sua reanimação. Isso tudo vem, né, da importância atual que a gente dá à qualidade de vida do recém-nascido. Então, a gente quer que o recém-nascido tenha a melhor qualidade de vida que foi possível você oferecer. A gente sabe que muitas vezes, né, acontece a intercorrência durante a gestação ou, né, naquele momento final da gravidez. Então, a gente está ali justamente para tentar reanimar, mas nem sempre a gente vai conseguir. Então, a gente também tem que buscar não só que o neném não morra, mas que ele tenha uma vida com a melhor qualidade que eu puder oferecer para ele. E para isso, a gente vai precisar de uma equipe treinada, muito treinada, tá certo? A gente viu a importância, né, que a reanimação tem, cada segundinho de vida que eu perder na qualidade de vida desse recém-nascido. E a gente sempre quer, como pediatra, que a gente, né, devolva esse neném para a família com a melhor qualidade que ele puder ter, né, dentro da minha capacidade, dentro das minhas habilidades. Bom, em relação ao transporte neonatal, nós temos uma diretriz novíssima, né, de outubro de 2017, e aí nós temos esses 2 livros disponíveis. O livro roxinho, né, que está aí para vocês verem, que chama Manual de Orientação sobre Transporte Neonatal, foi desenvolvido em conjunto com a sociedade pelo Ministério da Saúde, e ele está disponível gratuitamente na internet, só que ele é de 2010. E esse outro, que é o transporte do recém-nascido de alto risco, são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e que atualmente são seguidas pelo Ministério da Saúde também, para toda a realização de transporte no período neonatal. E esse livro você tem que comprar, porque é para fazer o curso de transporte neonatal, nós temos esse livro. Tá? Então, também disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria ou aqui da SOBAP, para quem é do estado da Bahia.
Vamos falar um pouquinho de transporte. A gente vai ter 2 tipos de transporte. A regulação médica, a rede de saúde do estado vai ser importante para transporte. A gente vai ter alguns veículos de transporte, vai precisar de uma equipe, a gente vai saber qual é a equipe mínima, quais são as 10 etapas para o sucesso do transporte no período neonatal e quais são as situações especiais que vão indicar que esse neném precise ser transportado. Então, existem 2 tipos de transporte. O intra-hospitalar, que na realidade é para o neném realizar algum tipo de exame ou ir para a cirurgia, então ele sai da UTI, vai para o centro cirúrgico e volta, ou para exames de ultrassom, ressonância, tomografia. E a equipe, intra-hospitalar também precisa estar treinada a realizar esse tipo de transporte e avaliar com escola específica que a gente ensina no curso, se realmente esse neném tem indicação de transporte para fazer esse transporte seguro no centro cirúrgico, ou às vezes a cirurgia vai ter que ser realizada na própria UTI neonatal, porque esse neném não tem condição de transporte, ou mais exames. E aí a gente vai ter depois, discutir com a doutora Jace, a importância de a gente ter as medidas de prevenção do controle de infecção hospitalar, quando esse neném vai se mobilizar para esses locais fora da UTI neonatal. No interhospitalar, também cuidado com infecção, tá? Mas aí, para que vai ser o interhospitalar? Para os nenéns que nasceram doentes, em alguma unidade primária ou secundária, e vão precisar ir para a unidade terciária, que é onde tem a UTI neonatal. Para isso que a gente vai precisar de uma rede bem integrada. Então, assim, a rede vai ter que estar organizada, ela é regionalizada, vai estar mapeada na rede qual é o hospital do seu município, para onde vai ser direcionado esse bebê que nasceu no seu município, que é a unidade primária de assistência ou secundária, e qual é o hospital de referência do seu município, que tem UTI neonatal ou tem unidade terciária, para onde você vai transportar esse bebê. Então, vai ter que existir um mapeamento, e é sempre bom que todo mundo do município saiba qual é a sua referência em relação à unidade terciária. Tá? E outra coisa é você ter uma equipe treinada para dar assistência básica e assistência avançada. E saber qual vai ser o seu viés para poder transportar esse bebê. Então, eu sempre todos os profissionais envolvidos no transporte têm que ter como objeto principal a qualidade de vida do recém-nascido. Então, tem que estar todo mundo treinado, não só com a terminologia, quanto com os fatores de risco envolvidos no transporte neonatal, que muitas vezes pode acontecer desse neném não poder sair do local onde está, mesmo que a assistência seja a nível primário ou secundário, que o risco dele morrer no transporte é mais alto do que ele continuar onde ele está. Por isso que a equipe do local tem que estar treinada em reanimação e manter esse neném vivo até que seja possível o transporte desse bebê. Ainda mais no nosso estado, que é um estado tão grande e que as distâncias são muito grandes, o que é um limitador, às vezes, do transporte no período neonatal. Então, o que a gente vai precisar saber? Que para o transporte ocorrer por veículo via terrestre, ou seja, uma ambulância, primeiro a ambulância vai precisar ser do tipo D, que é a ambulância UTI, e o ideal é que esse transporte por via terrestre só aconteça em até 160 km de distância entre a unidade de origem e a unidade de referência. Se a gente já sabe que a distância é maior de 160 km, o recomendado é que o veículo mude para um aéreo de pequeno porte, que seria um helicóptero, que seria uma distância de 160 a 240 quilômetros. E passou de 240 quilômetros, o ideal é que o transporte seja por grande porte aéreo, que aí é um avião. E aí a gente vai precisar de uma equipe muito mais especializada, que é um transporte neonatal aéreo. É um curso, além do que a gente dá. É um outro curso que tem algumas particularidades de transporte aéreo de grande porte. E esse transporte está indicado para todos, distâncias acima de 240 quilômetros. Qual que é a equipe mínima de transporte no período neonatal? A equipe mínima é um médico e uma enfermeira treinados em transporte de recém-nascido. E aqui é importante ressaltar que o médico do transporte neonatal e enfermeira, eles não vão só buscar o neném e trazer para a unidade de referência. Eles vão buscar o neném, avaliar se o neném tem condição de ser transportado. Se não tem, ele fica no local, deixa o neném em condições de ser transportado, então ele vai precisar do apoio técnico da equipe que está na unidade,
inicial, para daí, depois do que ele avaliar, ver se o neném tem ou não condição de transporte e daí ser transportado. Ou a equipe também pode ter um médico, a enfermeira e um técnico de enfermagem treinados em transporte, né, desse recém-nascido. E sempre que você falar período neonatal e o paciente estiver internado e você transferido de uma unidade hospitalar para outra, precisa do médico e do enfermeiro. O médico e o enfermeiro é a equipe mínima para esse transporte no período neonatal. E esses dois precisam estar treinados, porque eles vão sair de uma unidade, às vezes, né, de grande porte ou de hospital secundário. E lembre, vai estar na ambulância com recursos mais reduzidos, então com a equipe mais reduzida, num ambiente, às vezes, hostil, tá certo? Então, realmente precisa que o neném tenha condição de transporte e que a equipe esteja preparada para as intercorrências que podem acontecer no transporte, mesmo a gente vai avaliando que, né, tem risco X, mas a gente sabe que, né, no transporte pode tudo acontecer. Então, a gente fala aqui, então, para você ter um transporte com sucesso, você tem que seguir 10 etapas e essas 10 etapas têm que ser respeitadas. Solicitar a vaga em outro hospital, e aí vem uma coisa que é importante, que é elaborar o relatório. Uma coisa que a gente vê muito, né? Nós que somos unidade de referência para receber esses nenéns, porque temos unidade terciária, é um relatório, às vezes mal elaborado, com poucos dados sobre o recém-nascido. E isso vai ser importantíssimo para a médica da regulação e para a médica que está recebendo o relatório fornecido pela médica da regulação, fazer uma análise mais crítica para tentar descobrir se esse neném tem ou não indicação de vir para o meu serviço, ou se existe algum outro serviço mais perto do local onde o neném nasceu que pode prestar assistência a esse bebê, porque a gente tem muitas coisas para pensar, para a gente elaborar. Não só a distância, né, que é uma coisa primordial, mas também às vezes a gente sabe que falar 10 quilômetros, né, a gente está imaginando que vai 10 minutos, mas esses 10 quilômetros tem estrada de barro, tem estrada de cascalho, tem muita curva. Então, às vezes, não é 10 minutos. Às vezes, vai levar 1 hora para andar 10 quilômetros. Está chovendo, tem enchente, está muito frio. Então, a gente sempre fala que escolher o veículo não é só a distância. A gente tem que avaliar toda a infraestrutura geográfica, de trânsito. E isso faz parte do aprendizado que o médico vai ter quando ele fizer o curso de transporte neonatal. Solicitar o consentimento da mãe, o responsável, avisar ela dos riscos de transporte, mas que na nossa avaliação de equipe, né, o neném tem condição de transporte e que a gente conseguiu avaliar em outra unidade de referência para o neném dela ser transportado. Daí a gente vai dispor de uma equipe de transporte treinada que vai buscar esse bebê e daí a gente, com todos esses dados em mão, vai solicitar o veículo que seria mais apropriado para o transporte desse neném, levando aí em conta, já de cara, a distância. Tem que ter preparados equipamentos, materiais, medicações, isso a gente aprende no curso. A gente tem um score para calcular o risco de morbidade. Tem, né, cuidados durante o transporte. A gente só sai da unidade de origem quando o neném está estabilizado de um modo hemodinâmico, com a via aérea segura. Antes disso, a gente não sai. Então, o médico do transporte também vai ter essa responsabilidade, junto com a equipe do hospital de origem, de botar essa via aérea segura, esse neném hemodinamicamente estável, com acesso adequado para ser transportado, vai se preparar para as intercorrências durante o transporte e vai ter o cuidado ao fim de transporte de entregar ao médico da unidade de referência um relatório. O relatório não volta, fica uma via, que é uma coisa que a gente também pede às pessoas que fizerem transporte. Uma via fica na unidade de referência, dizendo como é que o paciente veio, como é que o paciente ficou durante o transporte, como o paciente chegou durante o transporte. Então, vai ser a obrigação do médico do transporte passar todos esses dados, além do relatório da unidade de referência para o médico que está recebendo. Por fim, quais são normalmente situações especiais que indicam, né, necessidade de transportar um neném de uma unidade primária ou secundária para terciária? A prematuridade extrema, uma apneia da prematuridade no local que não tem suporte ventilatório, pneumotórax no local que também não tem como fazer essa drenagem, o neném com hernia diafragmática normalmente vai precisar de cirurgia e aí vai precisar de uma unidade, né, de cuidados intensivos, uma obstrução anatômica de via aérea que não está deixando o neném respirar sem suporte ventilatório, nenéns com cardiopatias congênitas normalmente vão precisar de uma medicação, né, de uso mais intensivo, e às vezes até vão precisar de vir para o hospital
que tenha cirurgia cardíaca, nenéns que vão precisar de cirurgia abdominal por defeitos de parede, o neném já sabidamente com defeito mesmo, né, atresia de esôfago, nenéns com problemas neurológicos, principalmente fechamento do neural, meningocele ou meningomielocele, nenéns que estão convulsionando com a convulsão de difícil controle, também vão precisar vir para a unidade terciária para avaliação, e o neném que, infelizmente, né, teve, né, uma asfixia perinatal que evoluiu com encefalopatia hipófise isquêmica, que vai precisar de recurso de terapia intensiva para diminuir as sequelas desse quadro. O que a gente tem de capacitação, oferta de capacitação? Então, aí está o e-mail da SOBAP, que é a Sociedade Baiana de Pediatria, então reanimação@sobap.com.br. Quem está em qualquer município aqui do estado que tem interesse em ter o curso, é só mandar e-mail, que a gente tem duas opções. Ou vocês montam uma equipe, né, que vai treinar, cada curso desse é uma equipe mínima, de tantos técnicos, tantos enfermeiros, tantos médicos, para alguns cursos pode ser misto, né, para poder né, essa equipe toda vir para a SOBAP, para a gente dar o treinamento, ou muitas vezes, a depender do combinado, a gente, a depender do quantitativo, pode ir, a depender do, né, do que foi combinado com o município, com o seu gestor, e uma equipe daqui de instrutor para o treinamento no município onde está a equipe. Às vezes fica mais fácil deslocar os dois instrutores. O que a gente precisa é que vocês sensibilizem o gestor que o treinamento é importante, que vocês têm interesse e a gente vai fazer o treinamento. A outra opção é que a gente tem tido uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. Então, a CESAB tem, sim, proporcionado muitos treinamentos. Então, ela tem feito essa intermediação entre a SOBAP e os municípios e trazendo, né, muitos profissionais de municípios do interior. Ele tem os critérios para escolher para tomar o treinamento aqui. E o mais recente, né, está aí o site, está sendo oferecido pela Escola de Saúde Pública aqui do estado da Bahia, que é para treinamento de profissionais de qualquer, né, grau de municipal, estadual, né, ou federal que tem interesse. Então, o site está aí. Tá? Infelizmente, né, as matrículas para, né, se candidatar a uma vaga nesse curso que será dado de maneira gratuita, oferecido pela CESAB, se encerrou ontem, mas né, a gente talvez tenha esse novo, né, depois a gente tenha outras capacitações. O Ministério da Saúde do Brasil também vira e mexe, né, libera verba para que eu escolha algumas maternidades. Às vezes eles escolhem a maternidade, então está saindo sim para o ano que vem. Eu já sei quais são as duas maternidades que serão escolhidas para terem essa capacitação do Estado, tá, pelo Ministério da Saúde do Brasil. Mas o importante mesmo é que vocês, né, vejam a importância de serem treinados em reanimação e transporte neonatal, para que a gente ofereça a esse recém-nascido, né, a melhor qualidade de assistência para que ele possa seguir o curso da sua vida com a melhor qualidade que a gente podia oferecer como profissional de saúde. Mais uma vez, eu lembro que existem essas apostilhas disponíveis no site, né, www.sbb.com.br/reanimação. Lá a gente vai ter, né, as duas diretrizes de reanimação do neném de termo e do prematuro. E nós temos esses dois livros disponíveis para compra no site também. Você pode descobrir como é que compra. E nós temos o curso, que é teórico-prático, que são disponíveis também no site. Você tem maiores detalhes como é que você faz para, né, adquirir, né, e poder oferecer para a sua equipe, aí no seu município, o curso de reanimação de termo, de prematuro, de transporte e de cuidados pós-reanimação. Isso é o que eu tinha para falar para vocês de maneira bem breve. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve também, né, em cursos que a gente ofereça aqui na Sociedade Baiana de Pediatria, ou aqui, né, no município de Salvador. Quem sabe no seu município eu vou aí para conhecer vocês. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde. Obrigada, Paty, pela sua objetividade, mas ao mesmo tempo comentários absolutamente pertinentes, salientando para a gente todas as etapas necessárias e, mais ainda, reforçando a necessidade de busca das capacitações e dizendo que não é tão difícil quanto parece. As ofertas existem,
há um investimento, há uma busca, tanto no nosso estado quanto em âmbito federal, e eu acho que é válido a gente discutir um pouco agora sobre essas tramitações, sobre essas possibilidades, mas antes de abrir para o debate, para algumas perguntas que eu selecionei aqui para nós conversarmos, eu queria convidar a nossa amiga e querida Jacielma Freire. Vocês veem que eu sou sabida, não, eu só chamo gente amiga, mas assim, a minha história com Jacielma é também longa, né? Nos conhecemos há muitos anos e eu conheço a trajetória pessoal de Jacielma, o nível de compromisso e dedicação dela, e ela tem feito muita diferença aqui na nossa maternidade com o trabalho da CCIH. Por favor, Jaci, seus comentários. Antes de tudo, agradecer pelas palavras elogiosas da minha amiga Karina, né? E colocar assim como de tema tão importante a gente observar as questões relacionadas ao controle de infecção no transporte. Sobretudo, assim, há mais de 10 anos já se modificou os conceitos de infecção hospitalar para infecções relacionadas à assistência e saúde. Isso porque a gente entende que questões de infecção elas estão ali também no ambiente que é extra-hospitalar. Então, quando a gente considera que estamos assim, levando o paciente no transporte, a gente tem que pensar que algumas questões devem ser observadas. Então, ressaltando principalmente as questões das precauções. Então, a gente tem precaução padrão, a gente deve observar essa precaução padrão para todo e qualquer paciente que está recebendo uma assistência à saúde. E nessa precaução padrão, eu chamo bastante atenção para a ambiência, que deve estar bem estruturada, para o descarte de perfluorocortantes, para uma intercorrência que possa haver e a gente possa estar exposto a alguma secreção, algum fluido orgânico, então a gente tem que estar com o EPI adequado. Então, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso no controle de infecção. Muitas vezes a gente está diante de um paciente que tem uma necessidade de uma ectoparasitose, então uma escabiose, uma pediculose, ou uma bactéria de multiresistência, e aí a gente precisa realmente ficar bastante atento para as precauções padrão, no caso, e as precauções especiais de acordo com a rota da transmissão. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em pediculose, ectoparasitose, bactérias de multiresistência, então a gente tem que ter atenção à precaução de contato. Nesse caso, a gente precisa estar ali com a EPI adequado, que seria a capa e a luva. Se a gente está diante de uma precaução, de uma doença que tem rota de transmissão respiratória, e aí, quer seja por gotícula, quer seja por aerosol, a gente tem que também preocupar-se com a EPI adequada. No caso da gotícula, a máscarazinha cirúrgica para o transporte. No caso do aerosol, a máscara de barreira N95 ou PFF2, que vai ali conter aquelas partículas que são pequenininhas e podem estar dissipadas no ar. Então, todas essas precauções a gente tem que ter, antes de tudo, a comunicação, para que a gente possa entender direitinho, via o relatório médico, que a Patrícia falou, mencionou lá na conversa dela. Então, esse relatório tem que conter essas informações para que a gente possa lidar com a situação de precaução que seja necessária de acordo com a rota de transmissão do patógeno. É fundamental também a importância de que depois que a gente faça o transporte, a gente consiga fazer ali a desinfecção terminal da unidade de transporte. Seja ele um transporte aéreo, seja ele um transporte de ambulância. Então, para isso, a gente deve respeitar as recomendações do fabricante. Muitas vezes, a gente vai precisar fazer aquilo com álcool 70, com água e sabão, ou com quaternário de amônia. Então, a gente vai precisar estar atento ali. Qual que é o produto que eu posso usar naquela superfície que eu transportei o paciente, para que eu desenvolva uma desinfecção terminal adequada para aquele ambiente que eu transportei o paciente. Dessa forma, a gente deixa de ser assim, uma fonte disseminadora de infecção. Então, a gente contém através da nossa atitude, e isso seria a precaução padrão, porque é uma precaução que a gente deve ter com todo o paciente que a gente transportar, e impede que a gente dissemine ali um agente que possa causar um transtorno, que possa levar um dano específico para determinado serviço, para determinado transporte. Então, fundamental, queria destacar, a gente observar a rota de transmissão dos agentes, detalhar isso no nosso relatório de transferência. Então, se há uma necessidade de precaução especial, usar o EPI adequado, no caso da precaução de contato, a gente deve estar ali com capa e luva. No caso da precaução respiratória, se for por gotícula, as partículas são maiores, ter o cuidado de estar com a máscara, o profissional de saúde está transportando. Se a gente vai levar o paciente adiante, adentrar em outra unidade, no caso que a gente está conversando aqui, é um paciente que vai estar em incubadora, porque é um recém-nascido, a gente tem que estar ali com essa atenção a essa precaução, se a gente vai transportar ele em incubadora, o bebê. E no caso de ser uma transmissão aérea, lembrar por aerosol,
lembrar que a incubadora ela não contém aerosóis, tá? Então, embora ela vai funcionar ali para o transporte, a precaução adequada quando você entregar o bebê na unidade onde ele vai chegar é de que ele esteja realmente em unidade de quarto privativo, para que ele não dissemine esse patógeno. Então, todas essas informações devem estar claras no relatório de transferência, tanto para quem recebe o paciente para desenvolver o transporte, quanto para quem vai receber na unidade de origem. Então, basicamente, esse recado breve que eu queria dar, mas estou à disposição para que a gente vá discutindo e encontrando alguns outros pontos que possam ser de dúvida e de esclarecimento aqui nesse momento. Obrigada. Obrigada, Jace. Agora nós vamos abrir um pouco para o momento dos debates. Por favor, fiquem à vontade de enviar suas perguntas, caso assim desejem. Eu destaquei aqui alguns comentários e vou começar a abrir para que possamos dialogar um pouco mais, tá certo? Bom, meninas, em primeiro lugar, muito obrigada, né? Eu deixo vocês ali na linha de frente para o pessoal. Primeiro, de salientar, Paty, que em sua fala, quase todos os momentos, você trouxe a importância da equipe multidisciplinar. Eu realmente não poderia deixar de comentar que hoje, sendo o dia do ginecobstetra, né, parabenizar aí todos os colegas da rede, de que é fundamental para qualquer obstetra trabalhar com um bom neonatologista ao lado. Qualquer resultado perinatal, qualquer circunstância materno-fetal que não seja compartilhada, tende a não ser ideal a assistência. Eu me recordo que ao longo da nossa trajetória aqui na Climério sempre foi muito bom isso, né? Quando as equipes dialogavam mais, quando os colegas conversavam mais, quando o nosso olhar era mais personalizado, a gente discutia os casos de uma forma preventiva e planejada. Então, nós tínhamos esse hábito. E eu considero esse um hábito que vai além da amizade. Isso deveria ser uma tônica de todos os ambientes profissionais e de todos os profissionais. Porque aquela pessoa, aquele binômio, aquela família que está esperando nossa assistência precisa ser participada. Nós precisamos de decisões compartilhadas. Nem sempre o cenário é o melhor possível. E a família preparada, ela vira parceira e não o nosso algoz. Então, eu faço um pouco sobre essa sua vivência, né? De partilhar com as famílias, com os colegas, você que tem experiência tanto em âmbito público quanto privado. Por favor, traga um pouco. Eu sempre falo que a gente faz perinatologia, que eu não faço neo e obstetra não faz obstetrícia, a gente é perinato. É um binômio. A gente quer que os dois tenham uma melhor assistência. Assim, eu sempre falo, você fez um pré-natal, primordial você fazer um pré-natal de qualidade. Mas nesse pré-natal já identificou alguma situação de risco, o obstetra sempre encaminha para aquele pediatra que às vezes é colega, ou para o serviço onde ele normalmente leva a sua paciente para ter o parto, para trocar uma ideia com o neonatologista ou com o pediatra dessa unidade de referência, porque são os dois profissionais tecnicamente mais capacitados para avaliar o que é melhor, às vezes, para esse neném ficar na barriga, sair, que cuidados vai ter. E, às vezes, é uma decisão que também está difícil, tanto para o obstetra quanto para o neo tomar. Vamos envolver a família, vamos compartilhar com ela dentro do que é possível, né, do que a gente já viu, o que teria de possibilidade segura. Às vezes tem duas possibilidades, e aí a gente compartilha com a família. Outra coisa que eu acho muito importante para a gente dar, né, uma notícia ruim. Então, assim, uma coisa que é muito importante é quando você identifica que esse neném tem alguma síndrome que, pela literatura, é incompatível com a vida. Mas é uma coisa difícil, que às vezes você fala assim, o que é incompatível com a vida? É que vai nascer morto ou que vai ter uma vida mais curta? Então, isso precisa ser conversado com a família. E o melhor momento não é na sala de parto, é no pré-natal. Então, se você tem um pré-natal que identificou uma patologia de risco para esse bebê, encaminhe essa família para conversar com o neonatologista, porque ela vai ter tempo de elaborar, às vezes a gente brinca, buscar o Dr. Google e depois voltar com mais, né, informação para tirar as dúvidas agora realmente que ela tem, para ela entender qual que é o risco do nascimento do seu bebê. Eu sei que é uma situação difícil, porque às vezes você está falando em vida,
né, no momento que todo mundo, né, adora aquela barriguinha gostosa, porque ali tem uma vida, mas pode ser que essa vida seja breve, e aí o que a gente vai fazer é ter o cuidado, o melhor cuidado, que eu sempre brinco com os meus alunos, o médico está aqui para cuidar. Infelizmente, a gente não vai curar todo mundo, mas a gente vai cuidar de todo mundo. Então, qual que é o melhor cuidado que eu posso oferecer para esse recém-nascido e para essa família? Um neném que teria, talvez, né, a depender da sua patologia, um tempo mais curto de vida. A gente tem que ter essa parceria. E eu sempre digo, e é uma parceria com todos, que às vezes, quando você está na unidade de terapia intensiva, não é só o médico que às vezes vai sofrer e a família. Tem a equipe que está ali à noite, né? Então, é um trabalho realmente em equipe. Então, toda vez que a gente tem um pré-natal, e para mim sempre a assistência começa no pré-natal. Eu falo que a gente pega a ponta, entendeu? Né? Então, a gente tem as duas pontas. O obstetra pega o início e a gente pega o final. Mas tem que existir uma conversa, um intercâmbio nesse meio tempo, entre o início e o fim, para que tudo aconteça do jeito que eu imaginei, que eu sonhei. Eu, pediatra, eu, obstetra e eu, família. Entendeu? Então, tem que existir comunicação. Então, a gente fala que, assim, além da gente se preparar para o pré-natal bem, a gente vai conversar bem durante esse pré-natal para que a assistência possa correr da melhor forma que eu podia. Eu sei que eu vou ter que estar preparada para as intercorrências que eu não consigo imaginar, que é por isso que a gente está lá preparado para tudo, né? Mas se a gente já consegue tentar situar melhor esse recém-nascido nessa família, ou esse feto, né, esse conceito, melhor para a assistência. Você viu que o segredo é comunicação, certo? É comunique-se e treine. Então, assim, não é só comunicar, fazer um pré-natal bem feito. A equipe que vai assistir, tanto essa gestante quanto a esse recém-nascido, tem que estar muito bem preparada. Tem que estar. Hoje em dia é o que existe, né? Existe muito, né, conhecimento sobre qual é a melhor assistência. Então, a gente tem que buscar, tá, esse conhecimento. Não tem no meu município, busque esse conhecimento. Não tem, então se você não tem, qual que é a minha via se acontecer no meu município? É outra coisa que a gente pede. Tem que se situar no município onde você está, qual que é a minha unidade de referência secundária, qual a minha unidade de referência terciária, o que que eu tenho para assistência, né? Para oferecer a nível básico, a nível secundário, a nível terciário. Você já se preparar para saber qual que é a sua situação, é ótimo para assistência a essa gestante, a esse conceito, porque você se prepara para saber o que você tem e o que você pode buscar com o seu gestor e ter, que às vezes a gente acha que isso é um equipamento de alto custo, não é, entendeu? É que baixo custo, você treinar a equipe, gente. Às vezes você treinando uma equipe, uma ventilação, pressão positiva, balão e máscara, faz o que, né? 9 de cada 10 nenéns melhorem aí. Desde que você faça isso bem feito. Isso é uma, né, assistência de baixo custo. Eu preciso só que a equipe esteja treinada. Então, vamos buscar que ele seja treinado. A gente tem uma parceria excelente com o Estado, com o Ministério. Mas, às vezes, né, a gente, por mais que a gente tenha esse apoio, a gente é um Estado enorme. A gente não consegue, às vezes, treinar todo mundo. Então, vamos buscar o gestor, ó, dinheirinho aqui, vamos fazer a capacitação. Outra coisa que o pessoal fala muito, eu tenho que ir para Salvador. Não, vocês podem nos comunicar, a gente se organiza para ir até vocês, que às vezes fica melhor. Inclusive que a gente também olha como é que é a sua estrutura, a gente dá uma orientada, o que pode melhorar, o que você pode ter a nível de baixo custo, mas que vai trazer uma melhoria enorme para a assistência à saúde. Então é só conversar, conversar. É muito importante o que você está comentando. Não fica muito claro muitas vezes para o gestor ou para as pessoas que estão talvez à frente dos movimentos educativos das unidades que caminhos percorrer. E eu gostei que você trouxe assim, de uma forma muito clara os contatos que hoje existem no nosso estado, os caminhos que as pessoas poderão buscar. Mas digamos que eu seja um médico generalista, que eu esteja num hospital municipal, que é a maior parte da realidade hoje fora da capital, né? Não sou especialista em obstetrícia e ginecologia, não sou neonatologista ou pediatra de carreira. Eu tenho muitas vezes ali aquela situação de assistir aos partos cujo pré-natal aparentemente são de baixo risco. Mas nós sabemos que existe um percentual de cerca de 10% onde pode haver complicação materna e do RN, neonatal. Então, assim, qual seria a postura desse profissional, né, desse generalista, desse colega que está lá na ponta? O que é que você sugere para esse colega? Para ele que
não é, tá certo, exclusivo a assistência do pediatra nem para obstetra. Isso é responsabilidade da equipe que está assistindo. Se a equipe é de um médico generalista, né, ou uma enfermeira que está ali, teve maternidade, teve parto na sua unidade, a equipe tem que estar capacitada. Perfeitamente. Não precisa ser pediatra, não precisa ser obstetra, não precisa ser médico. Está capacitada com o objetivo maior de garantir a qualidade da assistência para essa gestante, para esse bebê, um médico, enfermeiro ou técnico de saúde que está prestando assistência a esse binômio. Perfeito. E mais ainda, sou esse médico generalista, estou lá na ponta. Você falou sobre assistência básica e assistência avançada. Então, seriam 2 tipos de treinamento, digamos assim, né? Então, esse grupo que nós estamos nos referindo, que são os colegas que estão na ponta anterior, um pouco mais distantes, ou ainda nas maternidades mais da nossa rede, que não tem o nível, né, assistencial que talvez a nossa, ou o Roberto Santos, ou a maternidade nova possam ter, por ter uma estrutura de UTI próxima, né? Nesses lugares que são um pouco menos dotados de recurso, que tipo de recurso básico deve existir? Eu vi você comentando dos equipamentos. Um oxímetro, não precisa ter um oxímetro, precisa ter um balão para ventilar no período neonatal. Precisa ter um profissional capacitado a intubar, se for necessário, que aí vai ser o médico. É um médico. Então tem que ter o tubo apropriado para o bebê, o laringo. Tubos apropriados, vai ter que ter um laringo neonatal, um balão de ventilação autoinflável, um oxímetro de pulso. Mínimo, certo? Que você vai ter se você tem um local que existe alguma possibilidade de nascer um recém-nascido. Eu falo qualquer recém-nascido. Não interessa se ele é prematuro ou se qualquer recém-nascido. Isso é o mínimo que você tem que ter. E eu falo que é um equipamento de baixo custo. Eles são mesmo, Tati? Eles são mesmo de baixo custo. Um ventilador, né, um balão autoinflável, hoje em dia, você pode ter um, tá certo? E custa em média R$240. É equipamento de baixo custo. Não acessível para montar numa rede. Um oxímetro de pulso, normalmente em um hospital tem. E aí é qualquer oxímetro de pulso. Perfeito. Então, digamos que esse colega lá da ponta tenha tido a capacitação, acesso aos recursos, né, tinha disponibilidade, foi efetivo numa manobra de reversão, mas aquele bebê inspiraria cuidados, concorda? Então, como ele faria essa avaliação de ter que transportar para uma outra unidade ou o bebê estaria fora de risco para permanecer na unidade dele? Como é essa ideia? Aí a gente vai ter que avançar um pouquinho mais. Assim, eu sempre falo, se o médico intubar um recém-nascido, se ele está precisando de uma assistência, né, invasiva da ventilação, e se você está numa unidade que não tem recurso de UTI, esse neném vai precisar ser transportado. Perfeitamente. E aí vem a importância do transporte. Porque muitas vezes o pessoal, né, que faz transporte acha que ele vai só buscar. Não é essa. Né? A importância do médico é um profissional altamente capacitado. Eu falo que é um profissional que vai trabalhar com recursos poucos, com a equipe reduzida e um ambiente adverso. Então, esse profissional é um profissional gabaritado, que às vezes vai receber isso, pela sua qualificação, mas ele não vai só buscar o recém-nascido. O recém-nascido, ao chegar, ele vai avaliar se esse recém-nascido continua na mesma condição, que é outra coisa que às vezes as pessoas esquecem. Às vezes o paciente estava na condição X na hora que foi solicitada a regulação, e quando o médico do transporte chega, não está mais nessa situação X, então ele tem que ter essa crítica para avaliar se o paciente tem condição naquele momento de ser transportado, e se não tiver, ele fica e vai colocar junto com a equipe que está prestando assistência o neném em estabilidade para ser transportado. Pode ser que isso seja 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e pode ser que esse neném não tenha mais condição de ser transportado. Infelizmente, vai. Uma pergunta, Paty. E esse profissional existe hoje na nossa rede? A regulação disponibiliza de médicos do transporte nesse nível? A gente ainda está buscando uma parceria em treinamento. Tanto que uma dessas,
habilidades agora no curso da cesárea, justamente para que a gente comece a treinar, criar um grupo, uma parceria de transporte. Agora, também, nós estamos também como, né, Mary, também começando a capacitar nossos profissionais para fazer o transporte intra-hospitalar. A gente está começando a capacitar. É um curso recente, vocês viram ali, a diretriz mudou de maneira bem recente, em outubro de 2017, vai fazer um ano. E o livro, inclusive, só foi lançado em abril de 2018. Então, é um curso que teve algumas particularidades mudadas, mas que é um curso importante e que pode ser feito por qualquer pessoa, você que tem interesse nessa área, não só em nível estadual e federal, mas municipal também. Então, a gente também está buscando a parceria com o SAMU, né, que ele faz o transporte a nível municipal, para que a gente consiga falar a mesma linguagem e prestar uma assistência de qualidade ao recém-nascido, que a gente sabe que é um mundo à parte. É uma pena a gente não ter conseguido que Rita viesse para falar em nome da Surex, mas pelo que você está nos comentando, já há um avanço nisso, já há um grupo de informação. Que ótimo. Já foi acionado, inclusive, que a gente estava tendo um Ministério Público para a gente buscar, entender que esse transporte, né, que estava realmente acontecendo não tão bom, tá? Que a gente agora busca uma parceria para oferecer um transporte de qualidade, já que o nosso estado é enorme, tá certo? E às vezes, né, os municípios não têm tanto recurso, então a gente está buscando essa capacitação. Vai ser ótimo. Esse canal aqui foi perfeito para a gente fazer, né, mostrar às pessoas que existem como se capacitar, que é importante essa capacitação, busque mesmo essa capacitação. Porque não adianta só também quem está lá na parte de origem fazer uma boa reanimação, se depois a equipe que for transportar não tem a mesma capacidade, habilidade em transportar esse neném com segurança, senão tudo que foi feito de qualidade na assistência inicial recém-nascida, às vezes se perde no transporte. Eu queria acrescentar coisas básicas também, a gente pode acrescentar insumos. A gente está na unidade de assistência inicial, a gente tem o insumo necessário para a desinfecção adequada das mãos, a gente observar a questão do álcool gel, que também deve estar disponível para a gente fazer higienização simples das mãos. Hoje a gente tem uma adesão muito baixa à higiene das mãos, muito precária ainda, em torno de 20% a 40%. Está mundial. E é triste a gente se deparar com essa realidade. Então, quando a gente está falando aqui em capacitação, parece pequeno a gente falar de higienização das mãos, mas é de suma importância e necessidade. Então, uma das capacitações básicas. E aí, atenção à NR32, ao uso de acessório, que a gente ainda vê tanto nas unidades de assistência inicial, quanto a gente observa em transporte, em atendimento pré-hospitalar, né, de maneira geral. Então, ter esse cuidado de retirar adereços, anéis, pulseiras, relógios, a gente está ali na assistência, cabelo preso, cabelo na touca, uso da máscara. Exatamente. Esses APIs são observações fundamentais, quer a gente esteja no ambiente hospitalar, quer a gente esteja numa assistência de transporte. Né? Higienizar as mãos, fundamental, né? E observar, como já tinha falado antes, a precaução. Mas, assim, enfatizando a questão de que o profissional de saúde tem tido uma dificuldade em higienizar as mãos de maneira adequada e até nas oportunidades, que são aqueles 5 momentos, né? Antes da gente abordar o paciente, antes da gente administrar a medicação, depois que a gente aborda o paciente, depois que a gente administra medicações, ali no entorno do paciente, naquela área peri-leito. Então, em todas essas situações, a gente precisa higienizar as mãos. E essa observação a gente não tem feito, o que é bastante grave. Quando a gente faz, a adesão ao passo a passo de higiene das mãos é precário. Então, aqui eu reforço a necessidade da gente observar isso, ter essa atenção, tirar os acessórios, higiene adequada das mãos, passo a passo correto, tá? Feito um a um, e a gente ficar bastante atento a isso mesmo, cobrar do nosso colega, porque todos nós juntos somos controladores de infecção. Então, já se eu vou aproveitar, então, o gancho, que eu estava reservando algumas perguntas para você, que são os seguintes. Quando você se refere a todo o contexto de ampliação do conceito, né? Não se fala mais em infecção hospitalar, e sim de infecção relacionada à assistência. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, reanimação neonatal e transporte neonatal, é assistência. São momentos importantíssimos da assistência. E nós estamos lidando com um ser absolutamente vulnerável. E não raro esse ser vulnerável é prematuro. A gente sabe que existe, infelizmente ainda, muito erro, né, parte no transporte, de virem do interior, virem sem contato prévio, situações assim,
absurdas de transportes assim, completamente não adequados de bebês prematuros que nascem abruptamente em lugares sem condições. Então, assim, eu imagino o quão difícil deva ser receber um bebê com inadequada de transporte, sem contato prévio e sem condições adequadas mínimas de higiene. Então, veja que como nós estamos aí com obstáculos básicos, né? Nós estamos falando de básicas, mas ao mesmo tempo já existe um esforço num processo de avançar e de capacitar, e a gente não pode esmorecer. Essa é a minha visão. Né? E toca isso, a comunicação realmente é fundamental. Porque imagina a nossa responsabilidade. Que a gente tem que receber um bebê que tem muitas vezes uma bactéria multiélica. Isso não foi reportado aqui. Exatamente. Então, que a gente não use o EPI adequado para abordar esse bebê. A gente expõe todos os outros ao risco. Em casos onde você tem uma doença infecto-contagiosa, quando você está diante de um caso de varicela, isso não é reportado aqui. Você expõe as gestantes, você expõe aqui, expõe outros bebês a isso. Então, é fundamental que a gente, no transporte, nesse atendimento inicial que a gente está prestando ali ao binômio bebê e mamãe, a gente tenha muita atenção a isso. E que a gente faça no nosso relatório essa especificação, o que a gente está transferindo, a gente está diante de quê, né? Então, para que aquela unidade que vai receber o paciente, ele aborde de maneira adequada, ele coloque aquele paciente no leito próprio para aquele paciente, ele tenha cuidado com os outros pacientes que estão ali perto do paciente. É fundamental que a comunicação seja feita bem. Nós temos assim, muitas queixas, não só na nossa unidade, mas em várias unidades, sobre relatorias assim, muito ruins, não é, Paty? Eu acho que a gente poderia comentar um pouco sobre isso. A necessidade de qualificar cada vez mais a relatoria, porque ela é uma ferramenta de comunicação. Nem sempre você consegue falar de colega para colega, nem sempre a própria regulação consegue dar conta da altíssima demanda de transferências que nós temos. Se nós pudermos ser mais precisos, mais claros, mais completos nos nossos relatórios, a comunicação vai melhorar. Você podia comentar? A gente sempre fala que a gente que está aqui na ponta, né? Unidade de referência, receber esse neném da origem. A gente precisa que o relatório seja feito muito bem feito. Muito bem feito. Então, assim, é imprescindível que as pessoas botem todas as informações possíveis sobre o nascimento desse neném, a idade gestacional, se foi bolsa muda, como já se falou, se foi instituído antibiótico terapia, se foi colhido cultura, se o neném já tem um quadro de sepsis instituído, já tem uma cultura positiva, qual foi o microorganismo que cresceu, se tem cultura em andamento, né, na unidade de origem, quando essa cultura tiver resultado, ligar na unidade de referência para falar. Não esquecer que a unidade de transporte é um local, né, querendo ou não, hospitalar nesse momento. Então, tem que ter o cuidado prévio ao neném entrar. Então, vai ser uma ambulância, tem que ser feita a higienização antes do neném adentrar. E manter os cuidados, como se você estivesse num centro cirúrgico. Né? O uso do álcool o tempo todo que tocar num paciente, que no caso é um recém-nascido, principalmente porque, como Karina lembrou, é um bebê recém-nascido, o sistema imunológico dele ainda não está totalmente formado. Então, é um neném mais suscetível à infecção de qualquer outro paciente que a gente vai ser transportado. E quanto mais imaturo, pior a situação desse recém-nascido. Então, a gente tem que manter o cuidado o tempo todo. Desde a sala de parto, no transporte, para poder, quando a gente receber esse neném, ele ter o menor risco de ter infecção tardia, que acontece muito, que sela, às vezes, um prognóstico desse recém-nascido por uma coisa que podia ter sido prevenível, né? Que seja ele uma assistência adequada, com uso de EPIs adequados, e ele não ter, né, se contaminado com essa bactéria e depois ter sido uma sepse tardia e a gente não conseguir mais salvar o neném que tinha toda a possibilidade, que infelizmente contraiu uma bactéria que era multiresistente. Então, tem que ter esse cuidado. E no relatório, porque é importante para a médica reguladora ter já uma noção, quando ela recebe, para onde é que ela vai fazer a referência, né? Para poder ela ter mais subsídio, que a gente sabe que, infelizmente, não tem leito disponível para todo mundo, né? A gente tem que fazer essa análise crítica e vai ser baseada essa análise crítica no relatório de transferência. Então, às vezes, você está na unidade primária e esse neném pode ir para uma secundária.
Não precisa vir para uma terciária. Tati, existe hoje alguma classificação, vou tentar ser clara. Em obstetrícia, nós já temos a classificação de risco, que muitas vezes nos define se ela é de risco habitual, alto risco 1, alto risco 2, isso nivela um pouco, inclusive o encaminhamento para A gente tem. Existe isso em neonatologia? A gente tem como. Pode ser que a pessoa que esteja na regulação, às vezes não tenha essa avaliação mais fina, mas ela pede ajuda ao colega que está na referência, que normalmente é o neonatologista, que pode ser neonatologista de unidade de terapia intensiva, como de unidade de cuidado intermediário. Okay. Então, ele tem como avaliar, ou às vezes até vai ser um neném com alojamento conjunto, que às vezes nasceu no posto de saúde, eu não tenho esse tipo de assistência. Sim. Tudo bem, a gente vai avaliar. O médico, às vezes, né, que está na regulação, pode não ter esse discernimento técnico mais refinado, busca auxílio do médico neonatologista que está na unidade de referência. Mas, para isso, ele precisa ter subsídios para que a gente possa analisar conjunto, né, qual que é a melhor unidade para direcionar esse recém-nascido. E também que a gente não use um leito, que podia ser para o cuidado intermediário, para oferecer, né, de cuidado intensivo, e aí outro que poderia se beneficiar desse leito de cuidado intensivo, infelizmente não poder mais oferecer, porque a gente ocupou, e até o neném chegar, tá certo? E a gente tem uma noção já passou, bloqueado, né? E a gente já passou a oportunidade, às vezes o neném que tinha condição de transporte já não tem mais, porque está esperando há muito tempo e não está surgindo a vaga desse neném. Então a gente precisa realmente que o médico que esteja nesse transporte tenha capacitação. Não era uma coisa que era regulamentada, mas hoje em dia já é regulamentado. Então, hoje já existe essa regulamentação, essa parceria do Ministério da Saúde junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria para capacitar esses médicos que vão realizar transporte no período neonatal, porque existem as particularidades do período neonatal e eles precisam, né, se aprimorar nesse conhecimento para fazer assistência melhor que for possível no transporte, que já é uma situação inadequada. A gente sempre brinca que o ideal é que venha na barriga da mãe. Esse é o melhor transporte do neném, né? Mas às vezes ele sabe que acontece de nascer no local que infelizmente não tem assistência que esse neném vai requerer. Então vai ser que vai ser transportado, mas tem que ter uma análise muito crítica. Se é o melhor ser transportado, em que momento vai ser o melhor de realizar esse transporte. Às vezes, então, é melhor ele permanecer na unidade e aguardar. Que outra coisa que o pessoal fica meio desesperado. Não tenho nada. Mas às vezes o que você tem é o melhor do que o transporte adequado, né? Claro. E aí o médico, às vezes, do transporte vai tirar esse apoio ao chegar, entendeu? Para dizer, não, eu estou chegando, pode ser que você não tenha a capacitação toda, mas eu estou chegando para te ajudar, entendeu? E a gente fica aqui na retaguarda também dando apoio. Outra coisa que a gente pede, que é importantíssimo, além do relatório, com todos, né, se está tomando antibiótico, horário, se tem cultura em andamento, é avisar a unidade de referência quando, né, for sair do transporte. Ou avisar também se mudou a condição do paciente. Porque a gente sabe, às vezes as pessoas ficam com medo de falar, eu falei X, mas agora é X mais Y. Perder uma vaga, né? E perder a vaga, né? Mas a gente tem que ter critério, né? Se mudou, gente, vamos comunicar, vamos repensar, vamos ver que às vezes também a regulação muda X tipo de assistência e chega lá precisando de mais coisa para aquela assistência, entendeu? Claro. Por quê? Porque a pessoa às vezes, né, mudou a condição do paciente. A gente sabe que isso muda muito rápido. Às vezes a avaliação de hora em hora para poder ver como é que mantém a condição do paciente ou não, para a gente poder fazer uma assistência no transporte a melhor que seja possível. E não esquecer de avisar. E também outra coisa que a gente pede. Às vezes o paciente, infelizmente, demorou e foi a óbito. Avisar a gente que estava esperando o paciente. Às vezes, né, a regulação também tem tanta demanda que às vezes, né, não consegue fazer esse link da comunicação. Se você puder, às vezes, né, comunique. Finalmente você sabe para qual hospital o neném está vindo. Morreu. É uma gentileza de quem está lá, né? Sim, infelizmente, comunicar, porque a gente abre a vaga. Né? Porque como a gente sabe que às vezes foi buscar e pode levar 1 ou 2 dias para o paciente chegar à unidade de destino, né? A gente está te esperando. Enquanto você não disser para mim, né, que você não vai mais precisar do leito, por infelizmente, né, um
um óbito que aconteceu, o leito vai estar aqui garantido. Eu quero aproveitar essa questão da distância, que está aqui na minha pauta também. Comentou que existe uma normativa, digamos assim, na diretriz sobre a distância. E que acima de 160 quilômetros, me corrija se eu estiver errada, em tese nós deveríamos apelar para o transporte aéreo. Eu imagino que nas circunstâncias atuais da nossa organização, né, do transporte nacional, nós estamos muito aquém dessa realidade. Agora, estruturando o transporte terrestre. Né? Imagino que deva se investir agora em equipamentos para esse transporte, veículos apropriados, profissionais, e que a coisa vá se estruturando. E, obviamente, não devemos ter ainda disponível em serviço público, ao menos, o transporte aéreo. Mas uma curiosidade minha, já existe um curso específico para capacitar profissionais, inclusive da rede privada? Como é isso? Já existe transporte aéreo disponível a nível estadual. É mesmo? Que espetáculo! Espetáculo! Eu acho que até, não sei se ela estivesse aqui a falar com mais propriedade, é pouco utilizado. A gente estava com desconhecimento. Eu mesma não sabia que já tinha usado. Tem profissionais treinados, tá certo? Então, o pessoal está buscando treinamento. Sim, mas é porque o pessoal realmente está mais acostumado com o terrestre. Qual que é o problema do terrestre? O principal mesmo é que a recomendação é que você tenha garantia de tudo, o dobro que você pressupôs que ia durar aquele transporte. E aí o limitante principal é o oxigênio. A maioria desses pacientes que vão ser transportados é porque precisam de recursos de UTI. Normalmente o problema no período neonatal é respiratório. E aí normalmente você vai precisar de oxigênio. E aí por mais que você tenha cilindros de oxigênio na ambulância, a depender da distância, esse oxigênio vai acabar. Então, você tem que fazer esse cálculo. E aí, outra coisa que a gente chama muito importante no curso é não pense só no fator distância. Tem que avaliar a distância e a geografia e a demanda do bebê. E a geografia da região para onde o paciente vai ser transportado. Pode ser que 160 km é uma coisa, outra limitante que a gente sempre lembra. A ambulância que transporta não passa de 60. E se ela passar, existe risco de ter intercorrências no transporte. Deslocamento de secreção, deslocamento de cânula. Ou seja, vem lento e gradual. Então, 160 km, na teoria, se você andasse a 100 km por hora, ia levar 1 hora e 60, 2 horas a 60 km por hora. Claro. Isso se não tiver trânsito. Se o fluxo for livre. Se você faltando 20 km para chegar na unidade for um trânsito intenso, às vezes para andar 20 km, 1 hora. Então você andou mais 2, mais 1 hora, e aí acabou o gás. E aí? Você não tem. Ou seja, o transporte neonatal é planejamento, né? Basicamente, entre as unidades que vão interagir, né? É comunicação total entre a unidade de origem, a unidade de referência e a regulação, para poder pensar qual que é o melhor meio de planejar o transporte, a remoção desse paciente. Pode ficar na unidade primária, tem que vir para o centro social. Então, tem todo isso, um planejamento muito importante, entendeu? Porque também qualquer intercorrência nisso pode gerar uma sequela permanente para esse recém-nascido, ou às vezes até um óbito, entendeu? Por uma questão de planejamento. Então, precisa realmente, não é uma coisa fácil, né? Tanto que a gente fala que o período neonatal é um momento, a parte é crítica, porque na maioria das vezes os neném estão sendo suporte ventilatório, certo? Então tem que se planejar bem. Ô, Paty, e para a gente mandar assim, preparando as nossas mensagens de encerramento, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar. Você falou sobre a importância do mapeamento regional. E eu fiquei me perguntando durante sua fala se nós já temos esse mapeamento, quem é que faz esse mapeamento, quem é considerado hoje nível primário, secundário, terciário, se já existe essa informação disponível. Existe mapeamento. Inclusive, o ano passado passou um ano
esse fazendo esse mapeamento. Ela indo nas unidades, vendo qual que é o tipo de assistência, o que a unidade precisa, mapeando. Então, já existe um mapeamento. Você poderia falar um pouco onde as pessoas podem ter acesso a essa informação ou se isso ainda é restrito à gestão? Como é que é? Eu não sei se a CESAB já disponibilizou, mas eu acredito que sim. Tá? Então, a CESAB tem esse dado disponível, né, a nível, né, estadual. Então, é só o município, né, entrar em contato com a CESAB e procurar saber qual é a minha unidade. Inclusive, a gente discutiu isso semana passada, né, no Comitê de Prevenção Infantil e Fetal, porque justamente também a questão do pré-natal, porque a gente sabe que nem todo município tem pré-natal de alto risco. Então, se o município é um pré-natal de baixo risco, ele vai ter que saber qual que é a unidade que vai atender, se infelizmente essa gestante evoluir para um pré-natal de alto risco. Sim. Mesmo que a consulta continue sendo um município de baixo risco, e aí, se é um pré-natal de alto risco, ele vai ter que ter uma unidade referenciada para assistência a esse neném de risco, já que o pré-natal de alto risco. Então, todo município tem, sim, já determinado pelo nível estadual, qual que é a sua unidade. Então, não é simples Salvador. Perfeito. Certo? Porque essa justamente visão, por conta da questão da corre para distância. Salvador, e aí você empaca na situação do planejamento, que você já salientou. Então, tem unidades normais especiais em Colibri, Conquista, né, em Jequié, algumas em Ilhéus, né? Tem também Barreiras, tá certo? Então, acho que esse eu não lembro, tá certo? Então, Santana agora também tem. Então, tem que realmente buscar esse conhecimento com a Secretaria de Saúde para a gente poder oferecer a melhor assistência. Porque realmente são 403 municípios, né? Então, a gente não tem como saber de todos. Perfeito. Mas aí esse documento deve estar em elaboração para em breve ser disponibilizado, acredito, né? Depois eu entro em contato com Lilian, a gente vê com ela se isso já avançou de alguma forma. Queria abrir para vocês deixarem as mensagens finais, já agradecendo. Acho que foi extremamente enriquecedor, para mim, pelo menos. Teve assim, uma ampliação do olhar e da visão de certos aspectos que, enquanto obstetra, que atuou 13 anos na ponta, imaginava que já estivessem avançado, mas fico extremamente feliz. E queria que vocês deixassem as suas mensagens finais, para a gente concluir aqui esse encontro de hoje. Eu acho que a gente vive onde as bactérias estão quase ganhando da gente, né? Porque a fibra uma medida muito simples pode controlar tudo isso, que é a gente higienizar as mãos. Então, eu queria finalizar o meu discurso pedindo que a gente tenha essa atenção. Vamos higienizar as mãos de maneira adequada, vamos cobrar que o nosso colega, o nosso parceiro, o nosso pai, os nossos acompanhantes também façam isso de maneira eficiente. Então, a minha mensagem seria essa. Atenção à higiene das mãos, porque é fundamental para que a gente controle a infecção. Eles agradecem e todo e qualquer paciente, né? De bastante. A minha mensagem é que a gente trabalha em equipe multi, é uma parceria, e que essa parceria é comunicação entre a equipe. A gente sabe que não adianta ter feito um pré-natal perfeito se a assistência do parto não for adequada. Também não adianta ter uma assistência adequada, porque infelizmente aconteceu intercorrência durante um pré-natal mal feito. Então, tem que existir uma parceria entre, né? É saúde perinatal. É uma coisa que eu sempre fiz, é perinatal. Nós temos um objetivo em comum, cuidar da saúde da gestante e do recém-nascido. Essa é a primeira mensagem. Vamos trabalhar em equipe, vamos nos comunicar, trocar ideias, né? Pensar juntos, para oferecer a melhor assistência à gestante e ao conceito dessa gestante. Porque a gente quer entregar a ela um filho que ela imaginou e sonhou durante 9 meses, ou 7 meses, ou 8 meses. Tá? E a segunda é, uma vez que precisou, a gente precisa de um profissional de saúde que vai fazer assistência ao parto, buscar, capacitar, para a gente oferecer a melhor assistência que é disponível. Tá? Não só à gestante, mas ao neném dela. Então, a gente vê, infelizmente, ainda muitas equipes que ainda não têm essa capacitação e estão nessa linha de frente.
que eu vi, a gente viu aí, a gente não imagina, né, uma ventilação com pressão positiva. Uma coisa simples de aprender. Isso salva vidas e salva muitas vidas. E salva muitas vidas sem sequela, que também é o nosso objetivo número 1. Não é só salvar vidas, é salvar vidas sem sequelas. Ou dentro da nossa limitação, com a menor sequela que foi possível oferecer, uma vez que estava capacitada a reanimar da maneira mais correta esse recém-nascido. É um minuto de ouro. É um minuto de ouro. Minuto de ouro. E aí a vida de alguém é a hora de ouro. Então, assim, é um minuto de ouro e depois tem a hora de ouro, tá certo? A gente até comentou bastante na de aleitamento, então, na né? última. É um minuto de ouro e ele realmente é um minuto de ouro. E para esse minuto ser de ouro E brilhar o resto da vida, né? Precisa que a equipe busque capacitação. Muito obrigada, meninas. E eu já deixo o pessoal aí atento para a próxima web aula, que vai ser em comemoração à prematuridade, né? Em alusão à prematuridade. Nós vamos falar sobre o método Canguru e o programa Canguru na última terça-feira de novembro, encerrando com chave de ouro, né? Esse segundo semestre dedicado ao cuidado neonatal. Muito obrigada, amigas. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima web aula.